Olá pessoal, agora vamos falar sobre a segmentação hepática. Vocês já viram a parte teórica de fígado, parte anatômica, morfológica, macroscópica, divisão do fígado, divisão anatômica, as principais estruturas que vocês precisam identificar do fígado, né? E agora nós vamos falar sobre a segmentação hepática, ou seja, o fígado é um órgão segmentável, nós podemos segmentá-lo, né? Ou seja, nós temos várias partes do fígado, como se fossem mini fígados, que desempenham a mesma função. O que são esses segmentos hepáticos? São segmentos que recebem vascularização, drenagem específica, ou seja, cada segmento tem um ramo da veia porta, tem um ramo da artéria hepática e um ducto bilífero. Com exceção do lobo caudado, todos os outros segmentos hepáticos se comportam da mesma forma, ou seja, vão receber um ducto do sistema, um ducto bilífero, um ramo da veia porta e um ramo da artéria hepática, né? Então, cada segmento desses exerce a mesma função, desempenha a mesma função. Por isso que nós dizemos que o fígado é um órgão segmentado, né? Segmentável, né? Porque vai desempenhar a mesma, vários segmentos desempenham a mesma função. Por isso que nós temos os doadores no transplante, até mesmo os doadores intervivos. Por isso que em algum processo neoplásico, uma lesão, nós não precisamos retirar o órgão como um todo, nós podemos retirar parte do órgão, que essa parte continua exercendo a mesma função. Antes de nós falarmos da segmentação hepática, curtam o nosso canal no YouTube, nosso canal Anatomia Unicamp, se inscrevam no canal e acionem o sininho. Agora falando da segmentação hepática, que é a divisão, nada mais é do que a divisão funcional do fígado. Nós vimos a divisão macroscópica, morfológica, e agora a divisão funcional. E para nós começarmos a divisão funcional, vocês lembram que nós tínhamos aqui o ligamento falciforme nesse ponto, né? Que dividia o fígado macroscopicamente no fígado, um lobo direito e um lobo esquerdo. E agora não é bem assim. Para isso, para a segmentação, nós temos que levar em consideração os territórios das veias hepáticas. Nós temos 3 veias hepáticas, veia hepática média, veia hepática direita e veia hepática esquerda, que vão drenar na veia cava inferior. Lembrando que a veia cava inferior, ela não passa para o interior do fígado, ela não penetra no fígado. Ela passa por seu sulco, tangenciando o fígado, e vai receber as veias hepáticas. Então, primeiro ponto na segmentação, nós devemos levar em consideração o território da veia hepática média. Então, o território da veia hepática média corresponde aqui à fissura portal média. Então, aqui nós temos a veia hepática média, que corresponde aqui, essa linha marca o território da veia hepática média, que nós chamamos de fissura portal média. Então essa linha está representada nesse esquema, é a fissura portal média, que corresponde ao território da veia hepática média. A fissura portal média, ela vai se estender do ponto médio da fossa da vesícula biliar à esquerda da veia cava inferior. Então, se estende lá da face visceral, passa pela face diafragmática e vai se estender até a esquerda da veia cava inferior. Então, esse território aqui é o território da veia hepática média, corresponde ao território da veia hepática média. E é, então, a veia hepática média que vai dividir o fígado em fígado direito e fígado esquerdo, e não mais o ligamento falciforme. Então, veia hepática média, ou a fissura portal média, divide o fígado em fígado direito e fígado esquerdo. Muito bem, agora
Continuando agora aqui à direita, nós vamos encontrar aqui o âmbulo hepático direito e aqui a fossa da vesícula biliar. No ponto médio entre a fossa da vesícula biliar e o âmbulo hepático direito, nós vamos encontrar a fissura portal direita. A fissura portal direita, ela vai se estender até a direita da veia cava inferior, e esta fissura corresponde ao território da veia hepática direita. Então, esta fissura aqui, que nós chamamos de fissura portal direita, representa o território da veia hepática direita, certo? Então, do ponto médio entre o ângulo hepático direito e a fossa da vesícula biliar, à direita da veia cava inferior. Nesse ponto, então, nós dividimos o fígado à direita em uma parte posterior, está aqui, e outra anterior. Então, a veia hepática média divide o fígado, então, em uma parte direita e outra esquerda, e a veia hepática direita vai dividir o fígado em uma parte posterior e outra anterior, ou em segmentos posteriores e segmentos anteriores, certo? Então, a veia hepática direita divide os segmentos posteriores do fígado dos segmentos anteriores, certo? E, por fim, nós vamos encontrar aqui entre o ângulo hepático esquerdo e a incisura do ligamento redondo, no ponto médio, nós vamos encontrar a fissura portal esquerda, que corresponde ao território da veia hepática esquerda. E esta linha aqui representada é a chamada fissura portal esquerda. Muito bem, fissura portal esquerda corresponde ao território da veia hepática esquerda. Vai se estender então do ponto médio entre o ângulo hepático direito e a incisura do ligamento redondo à esquerda da veia cava inferior. E a veia hepática esquerda, ela vai dividir o lado esquerdo do fígado em dois segmentos aqui, o segmento medial e um segmento lateral, tá certo? Então, para nós guardarmos essa sequência aqui, pessoal, então, novamente, veia hepática média divide o fígado em fígado direito e esquerdo, veia hepática direita vai dividir o fígado, o lado direito, em segmentos posteriores, segmentos anteriores, e a veia hepática esquerda vai dividir o lado esquerdo do fígado em segmentos mediais e laterais. Para guardar essa sequência, né, guardem sempre, nós vamos usar uma regrinha daqui a pouco com vocês, né, uma regrinha da mão esquerda, acabei sujando aqui de giz aqui, a regrinha aqui da mão esquerda, né, fechando a mão, colocando o polegar aqui, ó, separando, né, deixa eu limpar um pouquinho, vamos ver se resolve, aqui, resolveu um pouco, então vamos lá, que nós temos a regrinha da mão, o polegar aqui a vesícula biliar, estão vendo aqui, né, onde eu estou passando meu dedo aqui, ó, fissura portal média, território da veia hepática média, aqui, dividindo o fígado em lado direito e lado esquerdo, certo?
esta fissura aqui agora, pessoal, nós vamos encontrar, ó, esta fissura aqui, fissura portal, direita, território da veia hepática, direita, segmento posterior, segmento anterior. E aqui nós vamos encontrar fissura portal esquerda, território da veia hepática esquerda, dividindo segmento medial e segmento lateral. Então, posterior, anterior, medial, lateral. Para nós guardarmos aqui dessa sequência de cá para lá, nós vamos P-A-N-L, guardem o nome, Pamela. Vocês guardarem esse nome, Pamela, vocês vão guardar a sequência posterior, anterior, medial, lateral, tá certo? Ah, professor, mas nós temos 8 segmentos, como que a gente vai encaixar os segmentos agora? Agora que nós vamos terminar a segmentação hepática mesmo. Agora nós encontramos quais são os segmentos e agora nós vamos subdividir esses segmentos, tá certo? Com exceção do caudado, que é o segmento 1, não, caudado é o segmento 1, os outros 7 segmentos nós vamos representá-los aqui nesse esquema. Mas antes disso, nós temos que uma estrutura importante, representar uma estrutura importante nesse esquema, que é a veia porta, certo? Vamos apagar um pouquinho aqui, nós já sabemos então quem que é posterior, quem que é anterior, quem que é medial e lateral. Nós temos aqui agora a veia porta, vai penetrar no fígado, a veia porta penetra no fígado pelo hilo hepático e a veia porta ela vai se dividir em ramo direito e um ramo esquerdo. Então, ramo direito e o ramo esquerdo. Então, a veia porta penetra no fígado pelo hilo, no interior ela vai se dividir em um ramo direito e outro ramo esquerdo. A interseção com as fissuras, que é o território, né, quando cruza com o território destas, com as fissuras aqui, nós acabamos dividindo o fígado em segmentos. Então, vamos começar no caudado, que é o número 1. O número 2 é este segmento aqui. Qual que é esse segmento? Nós dividimos, sabemos que a esquerda é lateral, é medial e lateral. Medial, essa parte, lateral é essa. Vejam a veia hepática esquerda. Então nós temos lateral, então entre a veia hepática média e a veia hepática esquerda, segmento medial, e além, né, adiante da veia hepática esquerda, os segmentos laterais. O número 2, qual que é a função então desses ramos aqui, pessoal, da veia porta, os ramos direito e esquerdo? Eles acabam dividindo esses segmentos em 2 andares, um andar superior e um andar inferior. Acima dos ramos da porta são segmentos superiores e abaixo da veia porta são segmentos inferiores. Então, esse segmento aqui, que é o segmento 2, é um segmento lateral superior. O segmento 3, segmento lateral inferior. O 4, que é esse segmento aqui, que são segmentos mediais, nós temos o segmento medial superior, o superomedial, que é o 4A, e o segmento medial inferior, ou inferomedial, que é o 4B, certo? Depois nós vamos encontrar o segmento 5, que é o segmento antero inferior, segmento 6, que é o segmento póstero inferior,
segmento 7, o segmento póstero superior, e o segmento 8, que é o segmento ântero superior. Então, segmento 2 e 3 são segmentos laterais. Segmento lateral superior, lateral inferior. Segmentos 4, 4A, 4B são segmentos mediais. 4A superior, 4B inferior. Segmentos 5 e 8 são segmentos anteriores. O 5, segmento ântero inferior. O segmento 8, ântero superior. Já o 7, o 6 e o 7 correspondem aos segmentos posteriores. Então, o 6, posterior inferior, ou ínfero posterior, o segmento 7, o segmento póstero superior. Tá certo? Então, esses são os segmentos hepáticos. Cada segmento desse vai receber o ramo da veia porta, ducto bilífero, né? Tem um ducto bilífero e um ramo arterial, da artéria hepática, tá certo? E aí nós guardamos isso daqui agora com a regrinha da mão, para vocês entenderem agora, para ficar mais fácil. Então guarde essa sequência: posterior, anterior, medial, lateral, Pamela, para ficar mais fácil. E agora vamos mostrar a regrinha da mão aqui, pessoal. Então, novamente, vamos mostrar a nossa regrinha aqui, a mão representada. Então, veia, território da veia hepática média. Então, parte direita do fígado, parte esquerda do fígado. Veia hepática direita, aqui, onde nós vamos ter aqui a separação à direita dos segmentos posterior e anterior. Veia hepática esquerda, aqui, onde nós vamos ter a divisão, então, em segmento medial e lateral. Nas articulação aqui, ó, interfalangiana, essa daqui, entre a falange proximal e a média, nós vamos ter aqui os ramos da veia porta, o ramo direito e o ramo esquerdo. E aqui a divisão dos segmentos. Então, o segmento 2, então aqui nós temos o ramo esquerdo, acima do ramo esquerdo, nós vamos ter os segmentos superiores. Então, aqui, segmento 2, lateral superior, segmento 3, lateral inferior. Segmento mediais, segmento 4A superior, 4B inferior. Segmento 5 é anterior, então segmento antero inferior. Segmento 6 é posterior, póstero inferior. Segmento 7, póstero superior. E o segmento 8, antero superior. E assim vocês façam essa regra da mão, desenhem na luva ou na própria mão de vocês, usem essa regrinha da mão esquerda e vocês conseguirão identificar, tanto na prática da radiologia quanto na prática da anatomia, identificar os segmentos hepáticos. Bom, pessoal, como nós falamos na aula teórica de segmentação hepática, nós vimos a divisão anatômica, morfológica do fígado em 4 lobos: direito, esquerdo, quadrado, caudado. Mas agora nós temos que falar, né, da segmentação hepática, que é a divisão funcional do fígado. Ou seja, cada segmento, com exceção do caudado, que é o segmento 1, cada segmento desse tem vai receber, né, tem uma drenagem, uma vascularização e o seu ducto biliar, próprios. Então, é como se eu tivesse, cada segmento fossem mini fígados, né, cada segmento exercendo a mesma função. Então, vai receber um ramo da artéria hepática, receber a veia porta, ramos da veia porta, e vai ter um ducto bilífero. Então, cada segmento hepático tem a sua função específica, exercendo as funções do fígado. Por isso que nós podemos segmentar o fígado. Vamos lá. Como nós demonstramos na lousa, aqui também didaticamente nós representamos com barbantes a segmentação hepática, para que vocês consigam reconhecer, né, visualizar esses segmentos aqui na superfície do órgão.
Por isso nós fizemos essa didática com os barbantes. Então, novamente, vocês viram que a divisão em fígado direito e esquerdo é dado, né, em lobo direito e lobo esquerdo pelo ligamento falciforme, a divisão anatômica. Agora vocês verão que não é bem assim. Nós temos o território agora, a segmentação começa pelo território das 3 veias hepáticas, veia hepática média, veia hepática direita e veia hepática esquerda, e as linhas representam as fissuras portais. As fissuras portais representam os territórios dessas veias. Então, fissura portal média, fissura portal direita, fissura portal esquerda, tá certo? Vamos começar pela fissura portal média, que é essa daqui. A fissura portal média, como ponto de referência, ela se inicia aqui no ponto médio da fossa da vesícula biliar, dá lá na face visceral, percorre a face diafragmática e vai se estender até a esquerda da veia cava inferior, que está aqui acima, veia cava inferior. Esse território aqui da fissura portal média representa o território da veia hepática média. Então, a veia hepática média, esse é o território dela, desembocando à esquerda na veia cava inferior. E é a veia hepática média que vai dividir o fígado em fígado direito, não? Então, lado, o antímero direito do fígado e antímero esquerdo do fígado. Então, veia hepática média na fissura portal média, dividindo o fígado em direito e esquerdo. Esse sim faz a divisão do fígado em direito e esquerdo. Nesse fígado dissecado, muito bem dissecado, aqui é o lobo caudado que nós isolamos aqui, que nós estamos representando a veia cava inferior, aqui onde eu estou pegando a veia cava inferior, tá certo? Aqui é a veia porta dissecada. Nós vamos encontrar esta veia aqui, que é a fossa da vesícula biliar, esta veia aqui, ó, veia hepática média. Então, fossa da vesícula biliar, vejam a veia cava inferior e a veia hepática média desembocando à esquerda da veia cava inferior. Então, dividindo o fígado em direito e esquerdo, certo? Muito bem. Agora, à direita, nós vamos demonstrar a outra divisão, a outra segmentação, que vai pela fissura portal direita. Nós encontramos o ângulo hepático direito, que é esse daqui, e o ponto médio entre o ângulo hepático direito e a fossa da vesícula biliar, nós vamos encontrar a fissura portal direita. Então, a fissura portal direita, ela fica no ponto médio entre o ângulo hepático direito e a fossa da vesícula biliar. A fissura portal direita corresponde ao território da veia hepática direita. Então, nós vamos ter a divisão à direita do fígado em segmento posterior e segmento anterior. Então, à direita, o fígado é dividido em segmento posterior, em uma área posterior, outra área anterior, certo? Se nós observarmos agora aqui, nesta peça aqui, agora dissecada, veia cava inferior, veia hepática média e veia hepática direita. Então, ângulo direito do fígado, ponto médio, a veia vai fazer este território aqui, a veia hepática direita. Então, nós temos uma divisão aqui em posterior e anterior, tá certo? Então, uma divisão posterior e uma divisão anterior, tá certo? E agora, para nós finalizarmos esta parte, nós vamos encontrar a fissura portal esquerda. Fissura portal esquerda. A fissura portal esquerda, novamente, corresponde ao território da veia hepática esquerda. Nós vamos encontrar o ângulo hepático esquerdo, e no ponto médio do ângulo hepático esquerdo com aqui o ligamento falciforme ou com a incisura do ligamento redondo, o ponto médio, é o território desta veia, da veia hepática esquerda. Então, a fissura portal esquerda corresponde ao território
da veia hepática esquerda. E aí nós vamos ter a divisão agora do fígado à esquerda em medial, segmento medial e segmento lateral. Então, à direita, nós temos a direita e a esquerda, então, é a veia hepática média, que vai separar em direito e esquerdo. À direita, a veia hepática direita divide o fígado em segmento posterior e segmento anterior. E a veia hepática esquerda vai dividir o fígado em segmento medial e segmento lateral. Bom, e agora, para nós encontrarmos os 8 segmentos, lembrando que um é o caudado, que é esse daqui, é isolado, tem um tipo específico de vascularização, específico próprio para ele. Nós temos a divisão em 8 segmentos. Como é que eu tenho agora? Vejam que eu tenho essa barra aqui, ó, transversa, que vai percorrer o fígado e vai dividir o fígado, tanto o segmento posterior, o anterior, o medial e lateral, em uma parte superior e outra inferior. Estão vendo? Então, esta linha aqui, ó, que eu estou passando a pinça, vai dividir os segmentos hepáticos, essas regiões, em superior e inferior. Quem faz isso? É a veia porta. Então, nós temos aqui a veia porta, que eu estou segurando, ramo direito da veia porta, que está aqui, e o ramo esquerdo da veia porta. Os ramos direito, né, representando aqui, veia porta pelo hilo, a veia porta, ramo direito da veia porta, ramo esquerdo da veia porta. Divide os segmentos em superiores e inferiores. Então, assim nós temos a segmentação do fígado em 8 partes, com exceção do caudado. Então, vamos lá, que é o número 1. Nós vamos falar agora, ó, segmento lateral, os segmentos laterais do fígado. Nós vamos ter o segmento 2, segmento 3, segmento 4, que aqui é dividido em segmento 4A e segmento 4B. Cinco, 6, 7 e 8. Então, os 8 segmentos hepáticos aqui, como que nós podemos nomeá-los? Então, segmento hepático lateral superior, segmento hepático, que é o 2, o 3, segmento hepático lateral inferior, segmentos mediais, o 4A, que é superior, o 4B, que é inferior. Então, a direita agora, que é dividida em anterior e posterior, o segmento 5 corresponde ao segmento antero-inferior, o segmento 6, que está posterior, é o segmento póstero-inferior, segmento 7, póstero superior, e o segmento 8, antero superior. Novamente, para não ficar confuso, né? Mas vocês não precisam guardar, né, essa divisão por nomes, nominar somente os segmentos, guardando os números, mas para vocês saberem a divisão, aí, a relação, o nome exato desses segmentos. Então, novamente, aqui à esquerda, mais uma passagem aqui para vocês, para nós guardarmos. Então, nós estamos à esquerda nós temos segmento medial e lateral. Então, o 2, segmento lateral superior, segmento 3, lateral inferior. Agora vamos para os segmentos mediais, 4A superior, 4B inferior. À direita agora, segmentos anteriores, o 5, antero inferior, o 6 é posterior, então é póstero inferior. 7 também é posterior, mas está numa posição superior, então é segmento póstero superior, e o 8, antero inferior. Então, esses são os segmentos hepáticos que vocês precisam guardar, e um exemplo da segmentação hepática, tá certo? Vamos explorar um pouquinho essa peça aqui já dissecada. Então, novamente, o caudado aqui, que é o segmento 1, veia cava inferior, que está aqui, veia hepática média, veia hepática direita, desembocando aqui à direita da cava
inferior, veia hepática média desembocando à esquerda da veia cava inferior, e aqui a veia hepática esquerda, que eu não havia mostrado para vocês ali, mas está aqui o território aqui da veia hepática esquerda, tá certo? Aqui nós vamos encontrar a veia cava, a veia porta, vejam a veia porta, e a veia porta com os seus ramos, o ramo direito da veia porta e o ramo esquerdo da veia porta. Os ramos direito e esquerdo vão dividir os segmentos em superiores e inferiores, tá certo? Muito bem, é a regrinha da mão novamente para vocês, da mão esquerda. Então aqui está a vesícula biliar, esse ponto aqui, ó, esse sulco é a fissura portal média com a veia hepática média dividindo em direito, segmento, daqui os segmentos, aqui o fígado à direita e o fígado à esquerda. Aqui nós temos as articulações interfalangianas aqui, olha. Nós vamos ter a divisão em superior e inferior, né? O segmento superior e inferior. Então nós temos aqui posterior, anterior, medial, lateral. Então nós vamos encontrar o segmento, então, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8. Então, com a regrinha da mão, fica muito mais fácil nós guardarmos os segmentos hepáticos.